esse amor. Sou mais uma vítima. Ele me tem desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima. Eu posso te ouvir chamar meu nome, ou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar. Meu silêncio. Graça e paz, amados. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez, podendo compartilhar da palavra de Deus, do amor de Deus. Essa semana nós conseguimos aí voltar às nossas transmissões aqui através do YouTube. Então vai ficar muito mais fácil aí para vocês. E depois vocês vão encontrar a gravação, aqueles que quiserem estudar um pouco mais a fundo, que nós vamos tratar hoje aqui. Meu celular aqui ligado na minha frente e acompanhando aqui algumas pessoas que já estão conosco aí. Pastor Daniel, Rosana Venâncio, Rafa, Samire, Gilmar, Claudiana, Fortaleza, ali da Paraíba, também Guaçaré, e mais pessoas vão estar entrando, né? Então a gente vai dando aqui um tempinho. Enquanto isso eu vou pedir para você, não esqueça de deixar o seu like, tá? É muito importante. Por quê? Porque aí vai sendo mais propagado, mais divulgado, outras pessoas vão tendo também acesso, tá? É importante você compartilhar também, porque pegasse agora e compartilhasse para pelo menos 5 pessoas. Você compartilha daí lá para o teu WhatsApp ou para o teu Instagram, né? Ou mesmo Telegram, no teu Face também. Então começa a se movimentar, manda aí pelo menos para 5 pessoas, para suas redes sociais, e aí a gente já vai começar então a meditar hoje aqui na palavra do Senhor. Enquanto vocês vão compartilhando, tá? Pode também deixando a sua Bíblia aberta em João capítulo 17. Nós hoje vamos falar sobre a oração de Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele era um homem de oração, né? Mesmo sendo Deus, a palavra de Deus diz que ele se fez homem, diz que ele intercede também por nós junto ao Pai, intercede por nós em Cristo, sou o Pai. Então, esse diálogo com Deus, ele nunca cessa. Oração, nós falamos com Deus. Não vem de Jesus, a oração de Jesus é muito, logicamente, não vai dar para ver tudo que tem nela, né? Mas nós vamos identificar algumas coisas. Nós vamos tomar consciência nos nossos dias, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, para que nós possamos cumprir o desígnio de Deus, o desígnio que o Senhor deu para a igreja. Então, a sua Bíblia aí, no Evangelho de João 7. Eu vou fazer a primeira leitura, uma oração, e aí nós vamos então explanando a palavra de Deus. No final nós vamos estar orando por vocês juntos, mesmo que não estejamos presentes fisicamente, mas em espírito,
você vai ver nessa noite, nessa oração de Jesus, nós estamos unidos, nós estamos em unidade. Amém? Então vamos aqui à leitura de João capítulo 17, versículo 1, todo o capítulo, tá? Eu quero dar as boas-vindas a todos os irmãos das igrejas aqui do Nordeste que estão debaixo da nossa cura. Que Deus esteja abençoando aí a cada um de vocês. Os irmãos aqui de Assaré, Crato, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Cajazeiras na Paraíba, Fortaleza. Amém? E se estão em outras cidades ou vão estar assistindo isso, essa ministração, talvez durante a semana. Deus esteja abençoando vocês. João capítulo 17, versículo 1. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de Ti, para a glória que tive ao teu lado, antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus, tu os destes a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim. E eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me destes teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo, e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim. Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os amas, tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amastes antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo,
O mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Amém? Que linda oração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos juntos, ainda que não fisicamente presentes. Senhor Deus, mas em espírito, estamos junto agora contigo. Pedimos ao teu Espírito Santo que nos conduza a tua verdade da tua palavra. Oramos para que essa palavra, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, se encarnar em nós e que ao longo dos próximos dias, semanas, meses e anos, nós possamos ser testemunhas vivas do poder dessa palavra. Oramos para que essa oração se cumpra nas nossas vidas e no nosso meio. Desde já te pedimos isso em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Essa oração, ela sempre me impactou muito. Durante muito tempo, eu orei muitas vezes sobre essa oração. Nós encontramos outras orações de Jesus, como o Pai Nosso, talvez a oração de Jesus mais conhecida, acredito que sim. Mas a oração de João capítulo 17, ela foi uma oração de Jesus para os seus discípulos. Jesus estava prestes a se entregar, né, para morrer na cruz por nós. E antes disso, ele orou ao Pai. E essa oração, ela descreve o carinho de Jesus para conosco. O zelo dele. Eu não vou dizer a preocupação nesse sentido de se preocupar, porque é um sentimento muito, digamos assim, muito humano. Embora Jesus estava ali como um homem. Mas eu diria que talvez a melhor expressão fosse zelo, carinho, cuidado, né? Jesus sabia que ele não precisava se preocupar com a nossa segurança. Por quê? Nós vamos descobrir hoje aqui, se é que você ainda não sabe. Mas nós vamos ver dentro da palavra que ele tinha plena certeza que o Pai, que havia entregue as pessoas a ele, era poderoso para guardar cada uma delas. Então não foi tanto a preocupação de Jesus, mas o zelo. O zelo de Jesus, o cuidado de Jesus, em deixar registrado para nós, através do evangelista João, esta oração. Uma oração tão maravilhosa e que realmente vem nos reafirmar o amor e o cuidado de Jesus para conosco. Eu quero começar lendo novamente e a gente vai dividir ela em 3 partes. E a cada parte eu vou então consultar outros textos bíblicos. E você vai surpreender, porque a Bíblia, ela trata desses mesmos assuntos aos quais o Senhor Jesus, ele estava aqui em oração junto ao Pai. A primeira sessão da oração, assim, nós podemos dividi-la chamando a atenção da segurança que nós temos em Deus, da segurança de sermos filhos de Deus, da segurança de sermos salvos por Jesus e temos certeza de salvação em Cristo Jesus, da segurança de que nós não vamos perder a nossa salvação. Eu lamento por aqueles cristãos que pensam que podem perder a salvação, porque na verdade é impossível você perder a vida eterna. Se você recebeu vida eterna, vida zoe, é impossível que você perca. E desde já, ainda que você diga, mas Judas não era convertido. Judas, ele teve o princípio do contato. Princípio esse que a maioria, na verdade, todos precisam ter. É para isso que nós pregamos o Evangelho. Mas Judas, ele nunca nasceu de novo. Mas eu quero lhe mostrar o cuidado de Deus. Eu quero mostrar para você o quanto você não precisa temer a nada nesse mundo.
seja agora o que nós estamos enfrentando, ou aquilo que nós tivemos que enfrentar daqui para frente, nós sabemos que o nosso Senhor cuida de cada um de nós. O versículo 1 diz: depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Aí, se você quiser saber o que são essas outras coisas, você vai ter que ler os versículos, os capítulos anteriores. Mas vamos para a oração. Então ele inicia a oração dizendo: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que te glorifique, pois tu lhe destes autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. Preste atenção nessa palavra aqui, é vida eterna. Nós não estamos falando da vida bios. A vida bios, ela tem o seu tempo. Mas a vida zoe não. A vida zoe é a vida de Deus, é a vida eterna. Por isso que ela não pode ser perdida. Ah, mas eu conheci uma pessoa, ela tinha 20 anos de igreja, ela se desviou e morreu no pecado, morreu fora dos caminhos do Senhor. Cabe a Deus o julgamento, não a nós. Mas uma coisa é certa: ninguém pode perder aquilo que não tem. E se tem a vida eterna, não há de perdê-la jamais. Porque o Pai que a deu é maior do que todos. Tá? E ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor, nem nós mesmos. Então, se alguém viveu aparentemente uma vida cristã e depois se desviou, né, e nunca mais retornou, pode ter certeza de uma coisa: porque essa pessoa nunca recebeu vida eterna. Talvez ela estivesse convencida, mas não convertida. Não houve uma transformação no seu interior. A Bíblia diz: ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. É a palavra de Jesus, é a oração de Jesus. E a vida eterna é isso, que conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Por quê? Porque Jesus ele sempre existiu. Né? Jesus é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas houve um tempo em que ele esteve conosco aqui. Agora ele volta para a eternidade, ele volta para a glória, ele volta para o céu, ele volta para estar junto do Pai. Eu revelei teu nome àqueles que me destes do mundo. Eles sempre foram teus. Olha só que expressão maravilhosa. Eles sempre foram teus. Isso quer dizer que Deus já nos conhecia de antemão. Deus já havia escrito, como diz a própria palavra de Deus, o nosso nome no livro da vida antes da fundação do mundo. O nome de todos os salvos. E Deus não erra. Uma vez ali colocado, não sai mais dali. Algumas pessoas equivocam-se. Por exemplo, quando Davi orou, falando acerca dos seus inimigos, ele pediu ao Senhor que riscasse o nome dos inimigos dele do teu livro, ele disse. Mas quando a gente vai estudar mais profundamente a palavra, nós descobrimos que existem vários livros no céu. Existe o livro da vida, existe o livro que conta a história da humanidade e o fim de todas as coisas. Tanto é que a abertura desse livro, no final dos tempos, vai desencadear a abertura de selos e toque de trombetas e tantas outras coisas mais. Há também o livro dos vivos, ou seja, ali está registrado o tempo da sua vida na terra. Seu nome for riscado ali, porque chegou o seu dia. A própria palavra de Deus mostra que Deus risca pessoas dali, mas não confundir com o livro da vida.
Nesse livro está o meu nome, o seu nome, se você crê em Jesus Cristo segundo as Escrituras. Se você nasceu de novo, tenha certeza, o Senhor não vai riscar o seu nome do livro da vida. Nós somos dele, antes da fundação do mundo. Tu os destes a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me destes. Eles aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. É extremamente importante isso aqui. Por quê? Porque os judeus, os primeiros cristãos, os primeiros adoradores de Jesus, eles eram judeus. E o judaísmo ali, toda a religiosidade dos judeus e todos os judeus até então, eles esperavam o Messias, mas quando o Messias veio, eles não creram em Jesus. Mas a todos que creram, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. É disso que Jesus está falando. Eles creem que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste. Veja que Jesus não orou por todas as pessoas. Nessa oração, ele ora para aqueles que o Pai havia lhes dado. E nós vamos ver que ele não estava orando somente por aqueles daquele tempo, mas por aqueles que iriam crer no futuro, que somos nós, e que serão outros, enquanto o Evangelho for pregado. Jesus também orou por cada um. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Eles são teus. Tu me destes, mas eles são teus. Tudo o que é meu pertence a ti, e tudo o que é teu pertence a mim. Então nós pertencemos ao Pai e ao Filho, e logicamente também pertencemos ao Espírito Santo. Nós devemos lembrar que o Espírito Santo estava em Cristo, e Jesus ali orava junto ao Espírito ao Pai, concordando os três nessa oração, nesse diálogo. E ele continua: tudo o que é meu pertence a ti, tudo o que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles, por meio de nós, aqueles que são de Deus, genuíno corpo de Cristo, igreja de Jesus. É que o Senhor Jesus é glorificado aqui na terra. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me destes teu nome. Agora proteja-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Então nós estamos debaixo do nome de Jesus, nós estamos debaixo do nome do Deus, Criador dos céus e da terra. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste, o nome de Jesus. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante do Senhor, toda língua vai confessar o nome de Jesus. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Então veja que Judas é um caso à parte. Ele não chegou a nascer de novo. Não se completou o processo de salvação na vida de Judas. E ele se perdeu, porque estava escrito que Jesus haveria de ser traído. E Judas, então, foi o traidor. Os demais foram inteiramente guardados pelo Senhor. Agora vou para a tua presença. E aí já inicia-se, então,
a segunda sessão. Mas preste bem atenção naquilo que Paulo disse aos Romanos, e você vai ter mais luz sobre esse texto. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, versículo 31, ele diz assim: que diremos, pois? Ou o que podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará? Quem nos condenará? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu, ressuscitou, está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Em João 17, Jesus ora pelo seu retorno, ora para ser glorificado, ter a glória que ele tinha antes de vir a esse mundo. Agora, nessa oração, ou melhor, nessa passagem de aos Romanos, nós já encontramos Jesus no céu. E já encontramos Jesus o quê? Assentado à direita de Deus, exercendo autoridade, exercendo poder. E também encontramos Jesus intercedendo, ou seja, orando por nós. Então, o Senhor Jesus, vamos dizer, ele começa a sua oração por nós em João capítulo 17, e ele continua orando até os nossos dias. E ele não vai parar de orar por nós enquanto nós todos não estivermos reunidos juntos dele. Nós temos uma garantia que Deus é maior do que todos. Nós temos uma garantia que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos uma garantia que o Senhor continua com o seu mesmo zelo quando ele estava na terra. Ele continua com o mesmo zelo. Não é uma preocupação, porque ele não tem por que se preocupar. Ele está assentado à direita de Deus o Pai. Ele tem todo o poder. Ele mesmo, ao subir aos céus, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então não há preocupação, mas há zelo. Esse zelo é transformado então em intercessão, em oração. Jesus ora por mim, Jesus ora por você. E o Espírito que ele nos deu, que estava com ele na terra, ele enviou do céu. E esse Espírito habita dentro de nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse Espírito Santo fala a Cristo e Cristo fala ao Pai. É por isso que nós não precisamos de intercessão de entidades espirituais, de santos ou santas que já morreram e estão na glória. Não. Nós temos o Espírito em nós, o Espírito de Deus, que é Deus e que intercede por nós. E nós temos Jesus assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Você não vai encontrar Espírito falando nenhum tipo de intercessão. Você vai encontrar a palavra de Deus dizendo que nós, os santos, em Cristo, devemos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. Estamos vivos, estamos aqui na terra, vamos entrar em contato com você e falar com uma dificuldade, você então ora pelo irmão, oferece uma ajuda. Isso é intercessão. Outro dia, eu estou com enfermidade de você, vai lá em minhas mãos e repreende a enfermidade.
ora abençoando aquela vida. Isso é intercessão. Isso nós podemos e devemos fazer. E o texto continua dizendo: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidade? Como essa nós estamos vivendo nesses dias? Perseguições? Fome? Miséria? Perigo ou ameaça de morte? Como diz as Escrituras, por todos os dias, somos ovelhas levadas à dor. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada. Preste atenção na palavra dele aqui, nada. Em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, acredite, creia, como Paulo disse aos Efésios, falando da armadura de Deus, revista-se de toda a armadura e dentro da armadura o capacete da salvação. Tenha certeza que Jesus salvou você. Não pelos seus méritos, mas porque Deus amou você primeiro. Antes mesmo da sua existência, Deus conheceu você. Porque para Deus, passado, presente e futuro são uma coisa só. Então Deus já deixou registrado no livro o teu, não tinta comum, mas com sangue. Nosso João da oração aqui de Jesus, ele tinha uma ideia tão clara, assim como nós vimos no apóstolo João capítulo 5. Ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama o Filho dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus, que amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio do seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue. Não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, Espírito Santo, que é a verdade, o confirma com seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas. O Espírito Santo, a água e o sangue. E as 3 concordam entre si. Porque cremos em testemunho humano. Certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que este testemunho é verdadeiro. Ou seja, o testemunho do Espírito Santo no nosso espírito acerca de Jesus. É também esse mesmo Espírito que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quem não crê nisso, na realidade chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. E este é o testemunho
Deus nos deu vida eterna. Mais uma vez, a palavra que foi expressada na oração de Jesus, ela aparece aqui. Vida zoe. Esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem Deus não tem a vida. Quem tem o Filho tem zoe. E quem não tem o Filho não tem zoe, não tem vida eterna. Escrevi essas coisas a vocês que têm no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Então, quando o crente, né, ele crê, ele não fala isso de maneira mecânica porque ele ouviu outro crente falando, mas realmente ele está testemunhando daquilo que ele sente dentro dele. Ele diz: eu sou um salvo, eu tenho vida eterna, sou filho de Deus. Ele está dando testemunho de Jesus, está dando testemunho daquilo que o Senhor fez por ele. Ele está testemunhando o próprio Deus que vive nele. E ainda que alguns apontem e dizem: não, você não pode fazer isso, isso é arrogância, é pecado, isso é mentira. Essas pessoas falam isso porque elas não conhecem a palavra. E ao falar isso, elas estão revelando que elas não têm aquilo que você tem. Porque se elas tivessem, elas diriam amém. Eu creio porque eu também tenho. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibais que têm a vida eterna. Estamos certos de Ele nos ouve, sempre pedimos algo conforme sua vontade. Olha aí. Por que Ele nos ouve? Porque nós temos o Espírito. Porque nós temos o intercessor, Jesus. Então nós podemos ter certeza que Ele nos ouve. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis, disse Jesus. Mas pastor, se eu pedir para Deus matar alguém? Não, calma. Mas se eu pedir aqui 1 quilo de ouro? Calma. Deus vai fazer tudo aquilo que estiver de acordo com a sua vontade. A vontade dele. Eu já vi gente pedindo orações por coisas absurdas. Até hoje, eu me lembro que estava orando por uma fila de pessoas e chegou uma pessoa pedindo que eu orasse para que o casamento de outra pessoa fosse desfeito, porque ela amava lá o esposo de uma determinada pessoa e queria ficar com ele. E eu disse: olha, eu não sou macumbeiro, eu não sou feiticeiro. Eu não vou orar para Deus destruir o casamento de ninguém. Porque isso não é bíblico. Não é a vontade do Pai. Mesmo que tivesse, mesmo que eu orasse, não ia acontecer. Seria pecado, seria errado. E eu disse: eu vou orar para que eles permaneçam juntos. E vou orar para que você consiga encontrar alguém que possa preencher o teu coração. Mas deixe eles em paz. Bom, essa pessoa nunca mais voltou na igreja para pedir oração. Eu pedi que queimasse os passos daquele casal. Então tem muitas pessoas que pedem coisas que estão fora do propósito de Deus, porque a Bíblia diz que tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Sim, é verdade. Mas nós precisamos ler o que vem antes. Quando Jesus falou, nós devemos estar ligados nele e ele em nós. E aí o que nós pedirmos será feito. Se eu estou ligado a Jesus, eu não vou pedir nada que seja contrário à vontade de Deus. Nós vamos ver na segunda parte como o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas e de que forma ele trabalha.
Mas vejamos aqui, terminando essa parte da leitura. E uma vez que sabemos que Ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Se alguém vir um irmão cometer pecado, e aqui ele já entra em outro assunto. Mas veja como João capítulo 17, versículo 1, versículo 12, é rica a oração de Jesus. E como Paulo se apropria dessa mesmo princípio dessa oração para transmitir aos romanos a realidade da certeza de salvação. Mais à frente, já com a idade avançada, João na ilha de Patmos, escrevendo uma das suas cartas, ele também pega a mesma oração de Jesus como base para falar do mesmo assunto, da segurança e salvação que o crente tem. Então, não duvide daquilo que Jesus fez por você. É importante você saber que, por mais que nós venhamos a viver momentos difíceis na terra, Jesus cuida de nós. Jesus está cuidando de cada um de nós. E ninguém tem maior poder do que Jesus. Amém? Vamos ver então a segunda parte, onde nós vamos ver a palavra, como o Senhor exalta a sua palavra. Aqui em João capítulo 17, a partir do versículo 13 até o versículo 19, ele diz assim: agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra. E o mundo os odeia. Preste bem atenção nisso, querido. E o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, entenda uma coisa. Não queira que o mundo te ame. Se você tem Cristo, jamais você vai conseguir agradar a todas as pessoas. No natural, homens comuns, Jesus já não agradam todo mundo. Você tendo Jesus, você tem um inimigo. O sistema do mundo, ele te odeia. Nós vemos hoje no mundo inteiro uma guerra para tomar, as nações, junto com as nações, os povos, as pessoas, escravizando-as num sistema que é completamente anticristo, anti-Deus. Nós temos comunistas de um lado, nós temos Islã de outro, nós temos várias outras forças menores do que estas. Às vezes elas até brigam também entre si, mas todas se juntam para tentar destruir a fé cristã. Para tentar calar a voz dos profetas de Deus dessa geração. Quem são os profetas de Deus? Eu e você. Nós temos a palavra da profecia da vida eterna. Nós temos a palavra de Deus e é nosso dever profetizar, ou seja, dizer assim diz o Senhor. E Deus manda dizer isso está escrito aqui. A profecia ela não é produzida pela vontade humana. Não é o que eu acho que tem, ou que vai acontecer, ou que eu gostaria que acontecesse com você. Não. É o que Deus diz que vai acontecer. É o que Deus diz na sua palavra que nós devemos pregar. Então o mundo nos odeia. Eu não posso esperar outra coisa. O que nós temos tentado fazer nesses últimos dias, principalmente quando nós nos posicionamos politicamente, por exemplo, é tentar segurar um pouco
pouco da liberdade que ainda temos numa nação como a nossa. Porque é melhor você pregar o evangelho debaixo de liberdade do que em cadeia. Ou em cadeias, melhor dizendo. É claro que é. Como é bom você poder chegar e falar do amor de Deus para as pessoas que estão numa praça pública. Como eu uso a estratégia de teatro e um quadro de pintura, e aí a gente vai pintando uma paisagem, as pessoas vão se aproximando, eu convido elas para estarem mais perto e começo a conversar com elas. Enquanto vou pintando, elas vão percebendo que vai se formando ali uma história e eu vou, então, falando o amor de Deus para elas. Mas se eu não tenho a liberdade de pregar numa praça pública, é menos uma porta de oportunidade. Como é bom você poder ter o contato com as escolas, com os estudantes, e com muito tato, respeitando a religião ou não religião de cada um, mas você poder falar do amor de Deus para aqueles que querem ouvir. Poder falar de princípios que são bons, são excelentes, como respeito às autoridades e tantas outras coisas mais, e amor ao próximo. E isso abre tantas portas. Às vezes não abre ali naquele momento, porque você tem que manter a ética de não misturar muitas coisas, mas não são poucos os jovens que depois vêm conversar. E aí você pode marcar um encontro fora ali, você pode criar um grupo de estudo. Então nós temos tanta oportunidade quando nós temos um país livre para a pregação do evangelho. Mas é mais difícil. Por exemplo, quando você está na China, ou quando você está na Coreia do Norte, ou em Cuba. Países esses que são exaltados por uma gama de autoridades políticas que querem tomar o poder da nossa nação. Quanto mais próximo você estiver da palavra, quanto mais você utilizar da palavra para lançar luz sobre as trevas em cada uma das áreas da vida, seja na área da política, da medicina, da história, das ciências, da própria religião, você vai ser perseguido, você vai ser odiado. Mas nós fomos chamados para pregar. Não podemos parar de pregar. Eu lhes dei a tua palavra, verso 14. E o mundo os odeia porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Satanás não tem autoridade sobre a sua vida. Satanás pode usar pessoas e circunstâncias para ferir o seu corpo, mas nunca poderá roubar a tua consciência. Nunca poderá tocar no teu espírito, o qual está selado pelo Espírito de Deus. E mesmo que ele toque, use pessoas e circunstâncias para tocar no nosso corpo, quantos cristãos perdem a vida pregando o evangelho? São decapitados, queimados, afogados, são aprisionados e ficam lá anos até definharem e morrerem. Ainda que ele use dessas coisas, mas nem mesmo sobre o nosso corpo ele tem todo o poder. Por quê?
porque ungiu o Senhor. Aqueles que morreram crendo nele, ressuscitarão, terão seus corpos físicos transformados. Aqueles que morreram receberão um corpo incorruptível. Veja que no fundo nós não podemos ser tocados. O Senhor sempre está nos guardando. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade. Olha que tremendo isso aqui. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. A verdade de Deus é a palavra de Deus. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Então, o Senhor Jesus, ele entregou-se a si mesmo como sacrifício santo por nós, morrendo na cruz do Calvário por nós. E o que ele espera de nós é que nós sejamos consagrados na verdade. E o que é verdade? A palavra de Deus é a verdade. Agora a gente consegue compreender com mais clareza aquilo que o Senhor, através de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, ele está querendo dizer, quando Paulo disse: portanto, irmãos, suplico-lhes que entregam o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Como Deus faz isso? Através da verdade, que é a palavra. A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Veja como as coisas se encaixam. Então Deus vai usar a palavra dele. Vai nos santificar na palavra. E nós devemos fazer o quê? Nós devemos fazer uma entrega total à palavra. Por isso, o contato com a palavra é extremamente importante. Leitura, meditação, estudo, ouvir, crer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pela palavra, o mundo foi criado. Pela palavra, ele se subsiste. Pela palavra. E nós devemos estar imbuídos, cheios, transbordando da palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, se na primeira parte nós vemos na oração de Jesus a paternidade de Deus, o cuidado tanto de Jesus quanto do Pai para conosco, a certeza de salvação e vida eterna. Nessa segunda parte nós vemos que a palavra é a verdade e que nós devemos nos santificar nessa palavra. A palavra é como água que nos limpa, que nos purifica. O Espírito, a água, o sangue. A água não é só o batismo, o batismo é um símbolo. Mas a água é uma figura da palavra. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que nos tem falado. As almas purificando-a
purificando-as pela lavagem através da palavra. A palavra dá testemunho de Jesus. A palavra de Deus. E terceira sessão aqui, nós vamos ver do versículo 20 ao versículo 25. O poder da unidade. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Olha só, isso aqui inclui eu e você e todos quantos vierem a crer em Jesus no futuro. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja que Jesus, naquele momento, neste momento aqui, ele fez essa oração, o Pai estava no céu. Jesus estava na terra. Então, presencialmente, eles não estavam no mesmo lugar. Tá? Mas, em espírito, eles estavam o quê? Unidos. Da mesma forma, nós não estamos presentes no mesmo espaço. Eu gostaria de estar agora em uma das nossas igrejas locais. Qualquer que fosse, me traria muita alegria. Deus sabe como eu fico feliz de estar em Cajazeiras, ou aqui no Crato, ou lá em Assaré, enfim, Lavras. Como é gostoso estar junto dos irmãos. Reuniões pequenas, reuniões grandes, reuniões maiores. Como é bom sentir um abraço, um aperto de mão, um ósculo santo, um beijo no rosto. Como é bom poder tocar. O brasileiro gosta de tocar. Abençoar com um toque de mão. Mas nós estamos sendo privados disso nesse momento. E eu não quero aqui nem entrar nessa questão de dizer disso tudo. Não preciso falar aqui. Mas fique certo de uma coisa, nós estamos juntos em espírito, somos um só. E não somos um só entre nós, Igreja de Jeruel. Nós somos um com toda a Igreja de Jesus, em todos os lugares. O mesmo Espírito que está em mim, está em você. O mesmo Espírito que está em nós, está naqueles irmãos que nós não conhecemos, que estão nesse momento no cárcere por amor a Cristo. Que estão no campo missionário fazendo a obra de Deus. Que estão no leito de hospital, lutando pelas suas vidas físicas. Nós somos um só diante do Senhor. Mas tendo isso para a igreja local, nós precisamos entender o poder da unidade. Existem algumas coisas que são extremamente poderosas. Uma delas é a ideia. Uma ideia é muito poderosa. Quando uma ideia é plantada no coração de alguém e ela consegue sair daquela pessoa e ir para a mente e o coração de outras pessoas, mesmo que o primeiro que teve a ideia ele venha a óbito, se a ideia permanece, ela é propagada e ela se estende.
dificilmente você conseguirá matar uma ideia. É praticamente impossível você matar uma ideia. Veja que muitas coisas, muitas crenças pagãs, de 5.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás, de 2.000 anos atrás, que aparentemente estavam terminadas na história, mas somente por terem ficado registradas em livros, em achados arqueológicos e tal, pessoas do nosso século começaram a ler a respeito daquilo, começaram a conjecturar, a pensar a respeito daquilo, e velhas religiões pagãs estão ressuscitando nos nossos dias, às vezes com uma outra roupagem, com outro nome, mas quando você vai estudar aquilo a fundo, você vê que são a mesma tese, as mesmas teorias do que aconteceu lá atrás. Por que é tão difícil acabar com o comunismo, por exemplo? É uma ideia. Só Deus pode realmente dar fim a isso tudo. Por que, para aqueles que acreditam num milênio literal, como eu acredito, e respeito quem não acredita, por que depois do milênio, depois do governo de Cristo, durante 1000 anos, quando Satanás será solto no final dos tempos, ele vai conseguir enganar as nações novamente, então vai haver a última grande guerra, vai destruir então todo mundo. Como assim passar 1000 anos governado por Jesus e depois um retrocesso? Uma das coisas, por conta da ideia ou das ideias. E para Deus acabar com essas ideias terríveis, Ele vai destruir todas as coisas e vai criar novos céus e nova terra, aonde há verdade e justiça. Quando os homens decidiram, alguém teve uma ideia de construir uma torre de pedras para alcançar os céus, e todos falavam a mesma língua, todos estavam tendo a mesma língua, o mesmo pensar também, mesmo objetivo. O Senhor, Deus diz: eia, desçamos e confundamos ali a língua deles. Quando o Senhor, Ele criou a igreja, Ele juntou os que criam um mesmo ambiente. E o Espírito Santo veio sobre todos os 120 ali reunidos. E cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, mas todos eles tinham o mesmo Espírito, estavam juntos. Então veja que uma ideia e a unidade pode servir para o mal e para o bem. Se nós quisermos ver o melhor para a nossa nação, nós precisamos nos unir. Nós precisamos corrigir as coisas de acordo com a verdade da palavra de Deus. Então, antes de votar numa pessoa, tem que estudar quem é essa pessoa, o que ela pensa, o que ela quer fazer. Ela não diz o que veio, então não serve para mim. Ela diz o que veio e é contrário à palavra, então deixa ela de lado. Ela diz o que veio, defende o que a palavra de Deus defende, então é nela um ótimo candidato. A gente muda a história de um país assim. Esse mesmo princípio serve também para as coisas com relação à igreja do Senhor. Vamos orar. Vamos orar. A importância da oração. Vamos orar, então vamos orar. Se todos se reúnem para orar, mesmo que sejam dentro de suas casas, e comecem a se reunir para orar, nós vamos ver um grande mover de Deus no nosso meio.
Agora nós temos ali no Assaré, por exemplo, estamos construindo as salas. Precisamos de recursos financeiros. Se nós tivermos todos a mesma consciência, nós vamos estar dizimando, nós vamos estar ofertando, a bola não vai cair, não vai parar. Quem sabe quando chegarmos daqui a algumas semanas de volta à reunião no templo, nós vamos ter uma surpresa, né? O nosso irmão que cuida da obra lá, ele vai dizer, olha, já fizemos aqui muita coisa. Vamos preparar para colocar o piso. Então, o poder da unidade é tremendo. Tanto para construir coisas, para mudar a situação, a história de um país, de uma nação, né? Quanto para mover as coisas no mundo espiritual, a nosso favor, a favor daqueles que precisam ouvir o Evangelho. É poderoso demais a unidade. A ideia e a unidade. Nós temos a ideia. E qual é a nossa ideia? O Evangelho da salvação. Quando eu prego a ideia de Deus para as pessoas. Então, nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 4, para a gente terminar, senão eu vou falar aqui durante horas. Deixe-me ler. Atos capítulo 4. Veja aqui o poder da unidade. Eu gosto muito desse texto, porque ele relata muito bem. Atos 4,32 diz, todos que creram estavam unidos em coração e mente. O que é unidade? É você ter o mesmo pensamento e o mesmo sentimento acerca da mesma coisa. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça, grande favor divino. Então eles tinham o mesmo pensamento, o mesmo sentimento acerca do Evangelho, do que era o Evangelho, do que era o poder de Deus, do que eles deviam fazer, como eles deviam estar juntos, unidos, o mesmo propósito, que eles cuidavam financeiramente uns dos outros. E os apóstolos estavam tão certos do seu dever e papel apostólico, que eles davam testemunho com o poder daquilo que Jesus havia feito e fazia no tempo deles. E que faz até hoje, se a gente vê. E eles eram visitados, então, pela graça de Deus, o favor de Deus. Então, nós precisamos buscar isso aqui. Nós precisamos entender que somos salvos, que somos filhos, nós precisamos nos revestir da palavra de Deus, e nós precisamos entender o poder da unidade e buscar a unidade. Eu deles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um, eu estou nele e tu está em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me destes, porque me amastes antes do princípio do mundo. E nós vamos estar em breve com Jesus. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles, e continuarei a fazê-lo. Então, teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles.
Que Deus venha nos abençoar. Que Deus venha abençoar as nossas vidas. Que nós tenhamos plena certeza e convicção, não dada por homens ou pela nossa, digamos, religião, mas pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, que nós venhamos a crer que Jesus nos salvou e que nós somos salvos por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós possamos entender o valor da palavra de Deus e nos apossar da palavra, nos revertirmos da palavra todos os dias. Nós possamos nos vestir dela. Revestir, vestir da palavra. Possamos viver a palavra. Aí nós vamos pedir e nós seremos ouvidos. Seremos atendidos. Nós possamos estar em unidade de pensamento e sentimento acerca das coisas do Senhor, acerca das coisas do reino de Deus, tanto para a nossa nação, quanto para o nosso dia a dia, nossas igrejas locais, quanto para a nossa família. E nós vamos ver as coisas acontecerem. Ninguém pode matar o Evangelho. Nunca ninguém conseguiu e nunca ninguém vai conseguir, porque o Evangelho é a ideia de Deus. As outras ideias terão fim, mas aquilo que Deus idealizou nunca terá fim, porque todos os propósitos de Deus serão cumpridos. E que todos esses propósitos sejam cumpridos na tua vida e na minha vida, nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pela tua palavra, Senhor, e pelos teus filhos e filhas que estão comigo nesse momento. E aqueles que porventura vierem ouvir, Senhor Deus, essas palavras nos próximos dias. Eu oro para que o teu Espírito Santo possa estar dando a eles convicção de salvação. Eu oro para que o teu Espírito Santo possa estar, Senhor Deus, dando a eles, Senhor Deus, uma sede, uma fome pela tua palavra, pela tua presença. Que seja algo sobrenatural. E eu peço a Deus para que o Senhor venha nos dar um batismo de humildade. Para que essa oração que tu fizeste, Jesus, ela seja cumprida nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Para que possamos testemunhar de ti, Senhor. Assim eu oro e te bendigo. Amém e amém. Amém, queridos. Eu quero dizer para vocês que quarta-feira, às 19 horas, nós vamos estar juntos e também no próximo domingo, às 19 horas. Que Deus abençoe vocês. Shalom, shalom. Graça e paz. Esse amor, sou mais uma vítima. Ele me tem desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima. Eu posso te